numa área próxima à área urbana de Belém, mas que tem dinâmicas de lugar. E aí, olha o que ele escreve falando dessa educação crítica, o poder de se indignar. O Apolo, ele é um mestre de cultura, ele trabalha com literatura de cordel, e olha o que ele escreveu sobre o poder de se indignar. O poder de indignar ainda vai salvar o mundo, ir às ruas, reivindicar, cada vez mais se juntar. João José Joaquim Raimundo, mostrar o que está errado, que é preciso repensar, revirar ao avesso alguns conceitos deixados no mundo desde o começo, né? Então, foram ações, tem inúmeras ações, né, que foram feitas pelos professores da Escola Bosque que me emocionam. Mas essa, quando eu cheguei, uma vez o Aguinaldo me levou na casa do mestre Apolo, pense numa bagunça, um bando de livros jogado no chão, gato, e o gato pulava em cima de mim, o Aguinaldo meio. Quando nós voltamos lá, a biblioteca comunitária ela já era um sonho realizado. Aquilo que só era um sonho, sabe? Se transformou em algo real por alguém que sabe das necessidades de um bairro distante da comunidade, onde ele trabalha com crianças pobres e que vai discutir sobre tudo. E a outra, ele tem outro trabalho que fala um tributo da mãe natureza, sabe? Então é um trabalho que enfatiza, que valoriza. Eu queria muito que ele tivesse aqui, mas a nossa geração ainda tem dificuldades de trabalhar com esses aspectos. Então, esse é um exemplo que vocês vão poder conversar também com o Aguinaldo. Então, leiam aquilo que ele indicou, assistam o vídeo dele, tá? Então, é essa educação, tá, que a gente tem para trazer, que a gente quer falar hoje. Não de uma educação ambiental conservadora, né, pautada, como a gente vê hoje na maioria das escolas, numa educação tecnicista, com conhecimentos repetidores, baseado na memorização, nenhum tipo de reflexão, tá? Então, ela está voltada principalmente para as crianças, porque eles acham assim, olha, a gente não vai discutir educação ambiental com adultos, tá? Porque eles já estão com a visão formada. Então, é tudo que a perspectiva freiriana não quer, né? Então, sempre eles querem discutir a nível de universidade. Ainda na universidade é o que está, né, à disposição para a gente. Biodiversidade, unidade de conservação, valorização de biomas, ecoturismo. Então, sempre eles vão discutir a crise ambiental desconsiderando qualquer recorte social ou sem fazer nenhum tipo de correlação com aspectos econômicos, políticos, culturais, éticos, tecnológicos. Aí eu chamo a atenção também para vocês olharem um vídeo de uma outra pessoa, tá? Que é do professor Eniel Ramos, ele foi meu orientando em Baião. Então, ele é professor da escola pública, né? Só para encurtar a conversa, ele chegou lá um dia comigo e disse assim, os alunos sabem que eu gosto de contar histórias, né? Professor, eu quero fazer o meu TCC, só que eu quero trabalhar. Me diga aí, como que eu estou aqui com uma metodologia, mas se a senhora tiver sugestões, eu também aceito. Falei, olha, para tratar a educação ambiental, e aí tu usa como metodologia fotografias, mostrando as fotografias e vendo como os alunos enxergam aquelas fotografias ou até escrevem. Falou, não, professor, não quero trabalhar assim, não. O que eu observei na minha vivência como professor? Eu trabalho com adolescentes repetentes do turno da tarde, quilombolas, que vêm da zona rural, que têm um desinteresse total pela disciplina de geografia por achar que ela é não reflexiva, que ela ele usa muito o termo decorativa, né, com base na memorização, tá? E eles vivem todos os impactos da chamada usina hidrelétrica de Tucuruí. Então, ele disse, bora, eu quero trabalhar por meio das chamadas rodas de conversa. Então, assim, mais uma experiência dessa perspectiva freiriana, ou seja,
ele organiza a sala de uma maneira diferente, de uma forma circular, ouve os seus alunos, né? Ele começa a ouvir os seus alunos, não só porque a gente, professor, a gente está acostumado a chegar e dar o nosso recado e ir embora, só que a gente não sabe o público-alvo que a gente está trabalhando, a gente não sabe a realidade do nosso aluno, então ele decidiu ouvir as vivências dele por meio de diálogos e partilhar as experiências, tá? Então, essa educação ambiental crítica também passa por uma ética de responsabilidade, justiça social, uma questão que é muito frequente também, afetividade, né, entre professor e aluno, porque a ideia é que o negro, cada vez, ele fique mais excluído, e ele queria inserir esses alunos quilombolas, e ele, a partir dessa metodologia, que está fundamentada na chamada pedagogia da autonomia, ele conseguiu discutir questões ambientais e relacionar questões escalares. O meu tempo já está acabando, Jorge? Dá um sinal aí. Faz um sinal de chuva aí para mim. Já ultrapassou até. Então eu digo que eu falo muito devagar, né? Eu estou aqui quase sem respirar para poder falar, mas eu já vou concluir. Mas o que que tem hoje para a gente, em termos de educação ambiental? Hoje o que a gente discute dentro das universidades, né, é a hegemonia do capitalismo, do neoliberalismo, e a gente discute essa utopia do desenvolvimento sustentável, né? A gente, na verdade, propõe um consumo agora sustentável e cada vez mais fortalece, na verdade, a lógica de mercado sobre as esferas sociais, pressupõe pela uma revolução tecnológica privatista, ou seja, se a gente avançar tecnologicamente, nossos problemas estarão resolvidos, a gente vai poder poluir à vontade, utilizar a natureza ao seu bel prazer, né? E começa a falar de economia e consumo verde, além dessas certificações e ecoeficiência produtiva. Então, na verdade, o que eu trago? Será que realmente dentro da universidade a gente está fazendo uma educação ambiental crítica? Aí eu faço essa pergunta para o meu colega de diálogo, o Aelton, tá? Bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, Aelton, pode continuar. Aelton. Bom, né? Essa discussão que a professora traz é muito importante, né? E a gente pensar em como nós estamos fazendo essa educação ambiental. Né? Essa é uma educação ambiental de fato crítica, né? Que mude as estruturas sociais, né? Do como a gente pensa a natureza nesse processo de produção do espaço mesmo. Como a professora disse, né? A gente pode dividir a educação ambiental em dois grandes blocos, vamos dizer assim, que é uma educação ambiental conservadora, essa que é mais pautada no comportamentalismo, né? Esse processo de mudanças comportamentais, essa interação com essa busca por tecnologias, né? Mudanças, por exemplo, das empresas em buscar uma produção mais sustentável, entre aspas, né? E só que como essa vertente, como esse bloco, né, de pensamento, ele entende a questão da degradação ambiental e da crise, vamos dizer assim, ambiental que a gente está passando hoje. Ele entende a natureza como recursos ainda, como recursos que estão em esgotamento. Então, eu preciso, de uma maneira, tratar esses recursos para que ele possa sobrar, né? Para que ele possa continuar gerando um lucro, né? Porque o grande objetivo não é
qualidade de vida. O grande objetivo não é uma sociedade mais saudável. O grande objetivo é lucro mesmo. Então, esses recursos, é fato que eles estão acabando, e aí esse bloco, né, ele pensa a natureza, né, dessa maneira, e procura, através da tecnologia, sem alterar a estrutura das coisas. É por isso que a gente diz que é uma utopia esse desenvolvimento sustentável. É uma utopia e, na verdade, uma falácia. Né? Não existe capitalismo sustentável, não existe isso. Né? A gente vai ver isso, olha, um autor muito interessante é o Henrique Leff, né? O livro dele, Racionalidade Ambiental, né? Ele vai ajudar bastante a gente a entender essas questões. Para entender essa ideia, né, de educação ambiental pautada nessa ideia conservadora. Outra é o que a proposta, né, é a própria proposta, inclusive, do Henrique Leff, de uma racionalidade ambiental, né, uma racionalidade. Esse primeiro bloco de uma educação ambiental conservadora seria pautada, na verdade, ainda numa racionalidade do capital, enquanto que essa nova, uma educação ambiental crítica, ela teria pautada numa racionalidade ambiental. Como é isso? Como a primeira, ela pensa a natureza como recursos, enquanto que a segunda pensa a natureza como um valor intrínseco, ou seja, um valor nela mesma. Então, como é que a gente pode fazer essa mudança, né, na episteme mesmo, na forma como a gente compreende a natureza, né? Os povos tradicionais nos ajudam bastante aí, porque eles enxergam a natureza dessa maneira, como um valor nela, como um valor intrínseco. Então, e como é que eles fazem isso? Através da experiência individual e coletiva que nós temos com o meio. E aí, nesse processo de significância e significado que a gente vai dando às nossas experiências do meio, a gente vai dando um significado de valor para os processos da natureza, na própria experiência. Isso é interessante para pensar, é por isso que o patrimônio natural ele se torna um vetor forte aí. Por quê? Porque na questão do patrimônio, no patrimônio natural, a gente pode pensar ele por dois processos. O primeiro processo é pensado uma patrimonialização, vamos dizer assim, de cima para baixo, do Estado para o indivíduo, que é uma patrimonialização que a gente fala sobre um discurso monumentalista, né, de monumentalidade, né, que está pautado na questão do Estado e na questão na construção de uma identidade nacional. Né? Então, são os grandes monumentos, são a valorização de uma imagem que vai trazer a uma questão nacional, né? Vai levar uma identidade nacional. E a natureza, como a natureza é vista nesse ponto, nesse processo? Ela por exemplo, a ideia dos parques, a ideia mais de um patrimônio natural que seria intocável, né? O homem não deveria estar ali, seria essa ideia de natureza intocada, que a gente tem que fechar a natureza e não deixar com que o homem se relacione, como se fosse possível isso, né? E valorizando os processos de belezas ecossistêmicas e tal. Mas vocês veem que isso não está integrado com questões políticos, sociais, mais, vamos dizer, populares, né? Não sei se essa palavra, mas populares, mas de baixo, né? Uma outra proposta de patrimonialização é uma proposta que vem do discurso do cotidiano,
que vem do discurso do cotidiano, que prioriza as experiências, justamente as experiências individuais e coletivas, e a construção de valores, né, de valores através dessas experiências, de valores nas formas e nas ações, ou seja, nas práticas culturais, nas formas de se fazer, de ter, por exemplo, de sabores, de se fazer produtos, né, tradicionais, por exemplo, e nas formas, como os rios, como as florestas, como as montanhas, elas têm um valor, um significado de valor que é diferenciado, por exemplo, para as populações tradicionais, de vida, de questões de vida mesmo. Então, para esse movimento que o patrimônio, né, o processo de patrimonialização através do cotidiano, ou seja, através das experiências individuais e coletivas, que a gente pode usar como vetor de força para impulsionar uma educação verdadeiramente ambiental e crítica. Porque aí eu estou valorizando as experiências do aluno, o professor não é o dotado de conhecimento, mas o aluno ele tem conhecimento em si próprio, porque ele já experienciou isso, e aí a gente vai, na verdade, só revelando para o próprio aluno coisas que ele já viveu, né? E aí ele vai entendendo que o seu lugar é valoroso, que o seu lugar, ele começa a criar, eu gosto muito de Info-Tuan, né? E da ideia de topofilia, né? Desse afeto pelo ambiente, né? Pelo lugar, né? Essa questão. Então, o processo de patrimonialização feito dessa maneira é o que dá uma ideia de identidade partindo do local, né? Que é a identidade partindo do local que vai dar condição para que a gente entenda o nosso lugar no mundo, né? Essa ideia de entender o nosso lugar, e gostar dele, e não dizer, são, dentro desse paradigma, são três coisas que são importantes, três conceitos são importantíssimos: vida, dignidade e território. Então, primeiramente, eu entendo e valorizo a vida, né, em todas as formas que nela existem, né, e o processo de vida. Para que eu entenda e valorize essa vida, é preciso dar dignidade a ela. Eu busco a dignidade, então eu vejo o rio como vida e, portanto, eu dou dignidade ao rio para que ele seja valorizado, né? Então eu valorizo através da dignidade. Eu respeito o rio, né? Respeito vem de respíceres, ver duas vezes, né? Significa ver duas vezes, olhar mais uma vez, para que não olhar mais com um olhar como se o rio fosse um produtor de recursos para mim, mas o rio no seu íntimo, como dignidade mesmo. Dignidade, e se eu estou falando de dignidade dos rios, das pessoas, das culturas, dos povos, de todos, né? Como meus irmãos, como detentores de vida. E o terceiro para que se garanta essa vida e essa dignidade, é necessário território, né? Condições materiais e simbólicas de existência, né? Uma base que seja concreta e que seja simbólica para que a gente possa construir uma sociedade mais solidária, né? Com a natureza e entre nós mesmos. Bom, o Jorge vai falar um pouco, né, daqui a pouco, sobre a experiência que a gente teve no Entre Marés com educação ambiental e patrimônio natural. Então, eu vou passar aqui para o Jorge, tá ok? Bom, pessoal, só para deixar um pouco claro que amanhã vai ser um dia de troca de ideias, né, de debate. Então, esse lado de experiências, tanto de nossos colaboradores, como professores, como de vocês próprios, vai ficar para amanhã, né, como mais um fórum de debate mesmo. Mas nessa questão da educação patrimonial e ambiental,
essa consciência ambiental partindo de uma consciência social. E essa consciência social, ela vai partir dessa ideia de patrimônio, desse pertencimento. Porque, como a professora Gorete fala sempre, ninguém joga lixo no chão da sua casa, né? Ou se joga, limpa depois. Aí, nesse caso, nós temos que ter o nosso ambiente, não como um meio ambiente, um ambiente por completo, como patrimônio justamente para a gente entender essa integração, como o Alto falou, que o patrimônio, partindo dessa educação ambiental, ele é visto de fora para dentro, mas partindo dessa significação, dessa identidade que nós vamos conversar amanhã mais profundamente com as experiências, ele vai partir como essa base de retorno para criar essa consciência social crítica ambiental. Agora, a professora Indira vai dar prosseguimento ao nosso debate com o segundo bloco de falas. Professora Indira, por favor. Olá, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, gente, é como a Rita falou, né? Esse mini curso, ele é extremamente desafiador, mas no meu caso, ele é mais ainda pela questão do tempo. A gente tem pouco tempo e eu já falo naturalmente rápido, então eu vou tentar não ser tão rápida. Mas a nossa fala, e como a nossa temática traz educação ambiental e os movimentos sociais, e aí a Rita, o Aelto e o próprio Jorge já deram alguns exemplos, então eu vou andar um pouco e vou resgatar um pouco da fala deles, e também a gente vai ter o mesmo movimento. Após a minha fala, vai materializar em termos de experiência, pesquisa concreta, a pesquisa do Luiz e do Gabriel, tá? E aí a gente fecha esse primeiro dia. Então, a primeira coisa é falar de educação ambiental e movimentos sociais, é buscar uma perspectiva teórica, buscar um caminho teórico. E a Rita, o Aelto e o próprio Jorge já deixaram isso claro. A gente busca um caminho teórico que não trate a natureza e a sociedade de forma separada. Mas a gente não faz isso porque é uma escolha teórica, mas porque a realidade da problemática ambiental nos mostrou que todos os fenômenos eles são interligados. Não tem como você entender a dinâmica, a relação sociedade-natureza de forma separada. Mas quando a gente percebe que essa era a perspectiva do paradigma, ainda é do paradigma dominante, essa forma de ver a natureza não é uma forma aleatória, né? Não é uma forma aleatória. Essa forma de ver a natureza, ela te indica a forma de agir sobre a natureza e de como produzir, né, da sociedade. Então, a gente está mostrando que existe uma forma, uma relação social, né, que é uma relação dos homens entre si, desde com a natureza, que responde hoje com os problemas ambientais de dimensões sem iguais na história da humanidade. Então, primeira coisa é perceber que problemas ambientais, impactos ambientais, eles são, antes de tudo, problemas socioambientais, porque ele está te mostrando que a inviabilidade de um modo de produção. Então, a forma de ver a natureza separada do homem não é qualquer coisa. E quando a gente fala que a gente tem que refletir na forma de uma educação que vá trabalhar simplesmente na perspectiva preservacionista, ela está tratando de forma separada também, porque ela está dizendo, vamos trabalhar na visão de defender o meio ambiente pelo meio ambiente, e a gente vai buscar um caminho diferente. O nosso caminho, enquanto uma educação ambiental que se propõe a trazer a importância dos movimentos sociais, ele rompe com essa visão, que a Rita já colocou, e os meninos também, né, de uma visão de natureza separada da sociedade, e aí a gente vai dialogar pensando num campo teórico, no meu caso, e é o caso da Rita também, numa perspectiva da complexidade. Aí tu diz, Indira, materializa isso para a geografia. Nós, na geografia, entendemos o espaço, ou seja, o mundo, o ambiente, da relação, né, dinâmica entre sociedade e natureza, portanto, elas são inseparáveis. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando da natureza separada do homem, a gente está falando do espaço socialmente construído. E esse espaço socialmente construído, e daqui a pouco os meninos vão dar exemplo no urbano, e mais particularmente em Belém, né, ele está sendo produzido e construído numa lógica onde a racionalidade, né, dinâmica da economia põe uma lógica de tempo de exploração da natureza, que a natureza não tem tempo para se repor. Né? E o que a gente está percebendo? Que a problemática ambiental, ela te mostra não só uma forma de ver a natureza, mas uma forma de explorar a natureza. E mais do que isso, ela mostra a forma como a sociedade se relaciona entre si e com a natureza. Por isso que eu digo que
indissociável a perspectiva entre sociedade e natureza, no sentido de entender problemas socioambientais. Então, a gente trabalha nessa perspectiva. Aí eu vou te dar um exemplo concreto de como é que a gente materializa essa abordagem. E aí, em termos teóricos, tem algumas bases teóricas que me orientam e que nos orientam. A perspectiva da complexidade, portanto, a gente não trabalha com uma visão dicotômica de sociedade e natureza, né? A gente entende que essa dimensão ambiental, ela tensiona a sociedade como um todo, ela te faz repensar a forma de ver a natureza, de agir e de produzir. Portanto, eu busco um caminho teórico que a gente se sustenta no marxismo, né? Marx, mas aí tem outros autores que vão buscar não só a discussão da economia, porque senão a gente cai numa dicotomia, o modo de produção é só economia, a gente está dizendo que as duas coisas estão juntas, e aí tem alguns autores que me sustentam, e algumas abordagens que reforçam esse olhar, que aí vai ser o Daniel Ben Said, Michel Louvi, e o Michel Louvi em particular, eu tenho esse livrinho, mas tem outros, que ele vai trabalhar com uma perspectiva da ecologia e o ecossocialismo. O que significa isso? Primeiro, a gente percebeu que existe uma incompatibilidade entre dinâmica da natureza e a lógica de produção capitalista da nossa sociedade. Portanto, a gente está vivendo a problemática ambiental. Portanto, é insustentável. E se é insustentável, o que o Louvi, o Daniel Falador e outros autores vão apontar o seguinte: olha, o que está em risco não é que a Terra é um planeta frágil, que, portanto, ela vai ser o fim dos recursos. Né? E tem um outro autor que reforça essa ideia, e é um geólogo. Ele diz: olha, eu não trabalho na linha do marxismo, mas está claro que a crise ambiental é uma crise social, porque a Terra, se a gente for analisar ela em tempo geológico, ela já passou por vários problemas ambientais, e no tempo dela, que é um tempo de bilhões e bilhões de anos, ela vai se repor. Quem está em risco de extinção é a espécie humana, e o mérito é da espécie humana. Então, a gente percebe que a crise ambiental ela mostra uma incompatibilidade, ou melhor, vamos usar a melhor palavra, já que a gente trabalha com os movimentos sociais, os conflitos entre temporalidades, entre dinâmica econômica e dinâmica social. Mostra o conflito de uma sociedade de classe, né? Mais do que isso. Então, a questão ambiental, eu acho que ela é muito rica. E esse entrelaçar os movimentos sociais mostra como é que a gente pode ter um outro caminho, como é que a gente pode apontar uma sustentabilidade, né? E olhar e trabalhar essa sustentabilidade. Primeiro, porque a gente vai trabalhar com essa relação sociedade e natureza. E nós, geógrafos, a gente entende o espaço dentro dessa relação que eu estava falando. O espaço, ele é socialmente construído, mas ele é construído dentro da relação insociável, sociedade e natureza. Portanto, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de um espaço socialmente construído. Ou Milton Santos, sistema de objetos, sistema de ações. Portanto, as ações, elas são intencionais. Pensa o que foi a construção de Belo Monte. Pensa o que foi a construção da hidrelétrica de Tucuruí. São sistemas de objetos indissociavelmente ligados não só com a população, né, povo da Amazônia, mas também com a vegetação, com a floresta, com a biodiversidade da Amazônia, né, e que responde a uma lógica, que não é da reprodução da vida, mas que é da reprodução do lucro. Portanto, é uma lógica do ter e não do ser enquanto o ser humano em sua plenitude. Agora, pensa numa luta, e aí a gente vai trazer um exemplo dos movimentos sociais, o que foi a luta de Chico Mendes. A luta de Chico Mendes não era uma luta simplesmente para defender a floresta em si, mas era para defender os povos da floresta, porque eles não se veem de forma dissociada. Né? É aquilo, está intimamente ligado. E aí, se a gente tem essa compreensão, esse campo teórico nos fomenta e nos dá condições de trabalhar uma prática educacional, e aí, dentro de uma pedagogia, né, de transformação, e aí eu vou me sustentar particularmente em dois autores, que aí é o Paulo Freire, e em particular na obra dele, que é a Pedagogia da Autonomia, que para mim é a última obra, então é a mais recente, mais próxima ao nosso tempo, também condensa, né, o pensamento dele, e essa obra, ele entende o ser humano enquanto ser, primeiro que ele entende o ser enquanto ser humano, ser mundo, ser humano e mundo, não é separado. Né? E se você entende de forma não separada, você não faz a separação de que não é uma visão dessa, tipo assim, da inter-relação dinâmica, né, entre os diferentes. A gente não está dizendo que a natureza e a sociedade são iguais. Não é à toa que a gente tem geografia física e geografia humana. O nosso encontro, eu e a Rita, eu acho que ele é muito frutífero e muito rico, porque a gente faz esse esforço, né, de dialogar entre geografia física e geografia humana, sabendo que elas têm dinâmicas diferentes, mas elas são indissociáveis para eu entender o espaço. Então, a primeira coisa, gente, para a gente da geografia é olhar a educação ambiental, é olhar o meio ambiente dentro dessa lógica. Eu estou olhando o espaço socialmente construído, agora faz a pergunta. E eu acho que a grande pergunta é refletir como é construído esse espaço para poder entender a problemática ambiental. Né? Como é construído esse espaço?
Aí tu pode... E essa discussão, que é interessante também, porque faz o diálogo entre geografia acadêmica e geografia escolar, porque se eu tenho clara essa discussão teórica do campo da geografia acadêmica, ela me dá a sustentação de como eu vou trabalhar isso na minha prática docente. Como é que eu vou trabalhar, então? Eu já tenho claro, se eu não vou trabalhar, vamos mudar o comportamento, tá? Mas é para além de mudar o comportamento, a gente tem que mudar o comportamento de uma sociedade, né, que direciona o nosso comportamento para o consumo, né? E esse consumo está levando a possibilidade de extinção de uma sociedade. Agora a gente tem que ver quem, assim, em particular, e aí a gente vai fazer alguns links depois com o Urbano, né? Mas é mostrar isso, que entender essa dinâmica é entender como a gente concebe a natureza. E o exemplo de como conceber a natureza a gente tem nos movimentos sociais. Seja no exemplo que a gente deu, né, dos seringueiros, com o exemplo dos Cinco Mendes, que a luta por defesa da floresta era a luta em defesa do povo, né, do povo da floresta. A luta dos quilombolas também é a luta em defesa, estão defendendo a sua comunidade. E é isso, a gente não vê de forma dissociável. A gente colocou, e eu acho que está disponível para vocês, um pequeno vídeo, e que eu assisti, porque eu acho que a gente aprende em comunhão, a gente aprende na troca. Foi no seminário que nós fizemos, que era justamente a voz dos movimentos sociais falando sobre a Amazônia. E aí, um indígena Jurunas, ele apresentou esse vídeo, que é Xingu, um rio que pulsa. Ali mostra muito bem como eles entendem, eles enquanto povo e enquanto natureza. Não tem separação, e mais do que isso, a relação, porque a gente não está dizendo é uma natureza intocável, não, é uma natureza que está numa dinâmica constante. A bronca é a forma como a gente faz essa relação. A forma como a gente faz a relação. Então, a primeira coisa é essa. Agora, me diz assim, tu pode perguntar, Indira, então materializa isso, se eu vou dar aula e sou professor, ou então eu estou fazendo uma pesquisa no espaço urbano. Como é que eu consigo trabalhar essa discussão? Se eu entendo, né, o ambiente, né, enquanto essa dissociação entre sociedade e natureza, como é que eu percebo isso? Né? Aí a gente pode olhar, e aí o Gabriel daqui a pouco vai deixar isso muito claro, e também o Luiz vai deixar, porque o Luiz vai mostrar esse movimento, né, de uma relação sociedade e natureza no espaço urbano de Belém, a partir de um olhar das bacias, né, dessa questão das bacias hidrográficas, o antes e o depois de um período, de um recorte temporal, que é o período da Belle Époque, vai mostrar como existem relações diferentes, e essas relações diferentes, elas primam pela manutenção do meio ambiente, porque não está separado, e mais do que isso, a gente olha para os movimentos sociais, eles mostram que existe um conflito, né, dentro da problemática ambiental, mas também existe uma possibilidade de mudança. Perceber os movimentos sociais e perceber a questão ambiental é perceber que existe, sim, uma crise ambiental sem igual, mas entender a crise ambiental é entender que existe a possibilidade também de mudança. Não é o fim, mas é a mudança. E mais do que isso, a gente entender que as questões que são aí, elas não são dadas, elas são construídas pelas nossas relações. E nos entender no mundo. E aí vem o Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele trabalha isso. É o ser humano no mundo. E mais. E aquilo que o Aelto colocou é entender que quando a gente trabalha na docência ou na sala de aula, é trazer o cotidiano vivido do aluno, né? E isso a Alana Cavalcante e o Freire fala, ele diz assim, a gente parte para o conhecimento transformador, por uma conscientização e não trabalhar com uma concepção bancária de memorização, mas sim de compreensão e de estar no mundo, né? De estar no mundo. É a mesma coisa, você não consegue ver uma sociedade não sendo constituída na e com a natureza, nos movimentos sociais, olhando para a Amazônia. Né? A Amazônia é povo, rio e floresta, não é separado. E a luta é imensa, eles dão a vida. Tem pessoas assim, eu não entendo porque morre lutando por um pedaço de terra, porque tu não está lutando por qualquer coisa, está lutando pela reprodução da tua vida. Né? O maior exemplo é do camponês, do MST, o camponês, o quilombola, o indígena. Eles não estão lutando por um pedaço de terra individual, eles estão lutando por um pedaço de terra que é coletivo, que é a reprodução da vida deles. Né? E a vida, enquanto essas múltiplas dimensões econômicas, cultural, social, eles reivindicam melhores condições de vida, mas isso não quer dizer que quer abrir mão da relação, eles têm direito, né, aos recursos naturais e à dignidade, e a gente vê isso no espaço urbano. O Gabriel vai apresentar e vai mostrar um pouco dessa perspectiva em termos de exemplo concreto da pesquisa dessa relação indissociável, mostrando a ação dos movimentos sociais, mais precisamente olhando para a questão da dinâmica
olhando para as dinâmicas de macrodrenagem nas bacias, no espaço urbano de Belém. E a gente não precisa ir tão longe, né? A gente está numa universidade onde a gente está situada numa grande bacia, que é a bacia do Tucunduba, e a gente vai perceber o seguinte, que ali as reivindicações dos movimentos em pró, né, por exemplo, em defesa, vamos dizer assim, a conclusão do projeto de macrodrenagem do Tucunduba, que envolve os bairros do Guamá, Terra Firme, Marco, e eu não sei se eu acho que esqueci algum outro bairro, mas está faltando mesmo. Zé Guamá, Terra Firme, Marco. Mas sim, o que tem nesse movimento? Quando eles fazem a defesa, né, eles pedem dentro do movimento deles saneamento público, né, a questão da coleta de lixo, a questão de ter água, né, são as questões básicas de saneamento público. Eles pedem também a possibilidade de navegabilidade do rio, a manutenção do rio, o rio enquanto espaço de lazer, ou seja, eles não estão vendo o rio ali, né, como algo inseparado, ou seja, mais do que isso, é aquilo que o Jorge acabou na fala dele falando, perceber isso como patrimônio da vida. Eles querem o rio primeiro porque eles têm uma identidade ribeirinha, né? Não dá para apagar, por mais que você... Ribeirinha, tanto que nos movimentos, nos protestos, nas reivindicações, essa pauta está presente. A voltar à navegabilidade do rio, o rio enquanto espaço de lazer, sabe? O rio como parte da vida deles. Então, é completamente diferente, por exemplo, do movimento de especulação imobiliária, que tem um processo onde... O que a gente tem com o processo de enchente na região, no espaço urbano de Belém? Você tem um processo de o quê? Que você simplesmente é a morte dos rios. Você cimenta tudo, acaba, elimina com eles e a gente vai sofrer os impactos disso, porque é uma lógica que não tem essa relação. E aí diz assim, como é que eu posso trabalhar isso com meus alunos? A partir da realidade concreta deles. É o que o Paulo Freire fala, que é de trabalhar da realidade concreta no sentido de trabalhar com a transição de uma consciência ingênua, de perceber o fato, né, enquanto dado, e transitando para uma consciência crítica, de compreensão desse fato, o porquê disso. Por que eu vivo num bairro onde eu não tenho um mínimo de dignidade, eu não tenho direito a uma habitação, eu não tenho direito à saúde, eu não tenho direito a lazer, eu vivo numa violência constante? Então, essas questões, se você problematiza com o teu aluno, ele vai entrar porque é do cotidiano dele. Ele vai entender que esse bairro é fruto de uma diferença de classe que se materializa no espaço. A diferença de classe vai determinar que o teu bairro é um bairro de periferia. E, portanto, a ação do governo e do Estado é essa. E isso faz com que o aluno ele passe a ter uma compreensão. E detalhe que é bacana da educação ambiental, é uma compreensão individual, mas ela é coletiva, porque tu percebe enquanto parte daquele bairro, sabe? E aí, o bacana da discussão ambiental e da problemática ambiental enquanto um novo olhar, um novo paradigma, e dentro de uma perspectiva crítica, porque vocês percebem que a nossa fala é dentro de um olhar que a gente constrói, de entender a educação ambiental crítica. Portanto, a gente não tem uma visão de natureza separada, a gente percebe que a questão da problemática ambiental ela é fruto de um modo de produção, portanto, essa sustentabilidade apresentada pelo sistema não é possível porque é insustentável, porque existe uma lógica incompatível, né, uma racionalidade pela busca do lucro que leva a uma utilização dos recursos acelerados que vai colocar a natureza nesse movimento. E aí a gente vê isso em todos os espaços, no urbano, mostrando, e a gente pode fazer essa leitura, né? E essa leitura, que é aí o que o Milton Santos fala, e o que a Lana Cavalcante também fala, que é justamente o diálogo entre o cotidiano vivido do aluno com os conceitos, com a teoria, porque aí esse diálogo faz com que o aluno construa a sua concepção do conceito. Você não vai decorar, você vai entender isso fazendo a leitura da realidade. É extremamente importante para uma prática docente, né, de uma educação ambiental. Então, para a gente, alguns pontos, frisando os pontos enquanto caminho teórico, né, perspectivas de interpretação e de prática docente, por isso que eu digo, esse nosso tema ele vai dialogar tanto com o bacharel quanto com a licenciatura, é porque a gente parte de um caminho teórico que, primeiro, tem uma visão de natureza, e a visão de natureza está sustentada em campos teóricos, dentro de uma perspectiva da complexidade, ou seja, da interdependência de todos os fenômenos. Tu não vai ver a natureza pela natureza, tu vai ver, entender a realidade enquanto na interação na dimensão ecológica, política, cultural, né, econômica. Então, você entende todos esses elementos juntos, respeitando, né, sabendo que eles estão em interação, mas tem dinâmicas diferentes, né?
E isso nos leva a ter, com esse conhecimento teórico, a ter uma postura na prática docente, e aí a gente vai com o Freire, né, no sentido de resgatar esse cotidiano para sair transitar do ingênuo, de uma inteligência ingênua, a crítica por uma inteligência, né, crítica e transformadora, porque se vocês fossem perceber, a discussão ambiental, ela não é qualquer discussão, porque ela põe em xeque o modo de pensar, agir e produzir dessa sociedade. Ela põe em xeque a visão de ser, né, de ter, o individual, para uma visão que é o ter enquanto necessidade, né, você suprir a necessidade do ser humano, e põe em evidência, conflitos mesmo, conflito numa visão de natureza separada, conflito numa visão de indivíduo pelo coletivo, né, ela te mostra, um outro movimento, né, e mais, é aquilo que a Rita colocou, e aí o vídeo tanto do Aguinaldo, né, quanto o deixa eu ver se eu lembro o outro nome, ai meu Deus, a Rita falou agora há pouco, gente, fugiu, né? Os dois mostram isso, eles fazem um esforço no movimento interdisciplinar, o Aguinaldo trabalha dialogando com a química, mas mais do que isso, ele faz uma prática docente é diálogo entre saberes, é diálogo, quando a gente fala que é o diálogo cotidiano do aluno com o professor, é diálogo entre saberes, é o diálogo entre saberes, né, entre esses dois mundos, porque a gente aprende junto em comunhão, como fala o próprio Freire, e mais do que isso, é o diálogo entre geografia acadêmica e geografia escolar. E mais do que isso, uma escolha, um posicionamento do que você quer trabalhar. Porque, assim, o que eu estou mostrando, eu, a Rita e os meninos, é um campo teórico que nós fizemos uma escolha. E esse campo teórico revela essa realidade. Não é uma escolha ou uma simples posição política. Pelo contrário, agora dizer que é pelo contrário que é um campo teórico, mas também dizer o seguinte, a educação ela não é neutra. A educação que nós temos é uma educação que é hegemônica. Se ela é hegemônica, ela responde ao interesse de uma classe, né, que é para a manutenção dessa classe. Então, entender a educação não como neutra, entender a educação como política, e a gente tem um posicionamento. Se eu faço a leitura da realidade, essa releitura da realidade me dá indignação, né, eu vou partilhar, mas eu vou mostrar a realidade, eu não estou fantasiando ou criando, eu estou fazendo uma leitura e é acadêmica, mas ela é real, social, é uma leitura da realidade. E a dimensão da problemática ambiental, ela te mostra isso, essa indissociabilidade entre relação, sociedade e natureza, mas também te mostra a impossibilidade da manutenção dessa lógica de produção, e te mostra o caminho, que é o caminho coletivo, né, de mudanças coletivas. E aí nós temos inúmeros exemplos na Amazônia, e nós temos inúmeros exemplos também no urbano, principalmente quando a gente olha para nossas áreas de periferia e vê os movimentos que sofrem com o processo de inundação, porque todos nós temos, no período de chuva, nós temos processos de inundação na cidade de Belém, certo? Agora, nós todos sofremos o impacto da mesma forma? Se a gente parte dessa conversa com nossos alunos, vão dizer, não, professora, lá onde eu moro, o canal transborda, a gente perde tudo, né? A gente fica exposto a inúmeras doenças. Aí alguém que mora, vamos dizer, numa área mais central, que tem toda uma política de saneamento básico, vai dizer, não, eu não sinto nada. No máximo, o meu carro. Vocês percebem como é muito rico o caminho? Agora a gente tem que ter claro qual é o campo que a gente está, como é que a gente está olhando para a natureza. É a natureza para a gente preservar, o preservacionismo pelo ai, não vai sair, gente, para variar. É a mania de falar rápido. Né? Não é a preservação pela preservação, né, do ecológico. É aquilo que eu falo, eu volto a reforçar. Eu busco um campo teórico que diz que junta as duas bandeiras, a verde com a vermelha. O diálogo, né, a convergência teórica entre a ecologia política e a economia política, na perspectiva, de fato, que a gente busque uma sociedade que parta de um outro caminho. E a gente tem isso materializado nas lutas expressas nos movimentos sociais, seja no campo, seja na cidade. E detalhe, essas lutas, elas não têm a bandeira ecológica, porque elas não se veem separadas do ecológico. A luta de Chico Mendes, a luta do Xingu, a luta dos atingidos por barragens, eles não estão dizendo, vamos defender a floresta, vamos defender, né, a Amazônia, porque não está inseparado. Isso aqui é uma visão onde você percebe a indissociabilidade, né? É defender a vida, é defender a floresta, né? Porque a floresta, antes de tudo, representa a reprodução da vida. Então, é muito nessa linha, e eu não sei se eu já passei o tempo, mas eu juro que eu tentei falar, assim, o mais rápido possível, não sei se ficou muito claro, mas aí o Jorge pode me dizer. Eu ainda tenho tempo, Jorge? Não, professora. Só para deixar um aviso aqui para o pessoal que estão indo para outro mini curso, alguns, amanhã vai ser um momento de debate.
pessoal, deixa eu ver. Assim, nós vamos estar também com nossos colaboradores, como já tem alguns aqui, como o professor Aguinaldo, também o professor Jackson, e tem uns vídeos no Drive que foi enviado para vocês. Tem alguns vídeos indexados, mas também tem links para outros, que são os que a professora Indira estava falando, inclusive do professor Jackson também, tá? Aí amanhã tem algumas perguntas, como do Júlio, do Fabrício e também do Wellington. Amanhã nós vamos iniciar com essas perguntas, tá? Fazendo toda a problematização, porque amanhã vai ser como se fosse uma roda de conversa mesmo, tá? Agora nós temos ainda, para concluir, a professora Indira vai passar para eles mais uns 10 minutos, tá ok? Obrigado. Gente, assim, desculpa pela velocidade da fala e por ter ultrapassado o tempo, porque, assim, aí entra agora o Luiz, que vai falar um pouco dessa questão, desse olhar de natureza e mostrar isso de forma concreta na dinâmica do espaço construído, né, o meio ambiente construído urbano de Belém, em 2 momentos, e depois, enquanto exemplo concreto também de expressão de luta, né, mas de luta enquanto também vendo essa natureza de forma indissociável, vai ser o Gabriel, mostrando isso numa dinâmica, olhando para a questão do processo de macrodrenagem e a inundação das bacias, e aí trazendo bem o movimento urbano, tá? E aí eu passo a palavra para os meninos, obrigada. No caso, é o Luiz que começa agora, né? Luiz, o teu áudio tá mudo. Pelo amor de Deus, vocês vão me infartar aqui. Se o Gabriel puder falar antes, porque eu está com um áudio mudo. Bom, pessoal, tem a lista de presença aí, tá ok? Podem assinar. E como ressaltando de novo, amanhã vai ser um fórum de debate e todos os vídeos e links, textos estão no drive que foi enviado para vocês. Luiz Gabriel, autor de 2, autor de 3. O Luiz está mutado. Eu posso ir falando lá, tá? Aqui do meu passou. Pode falar, Gabriel. Tá, então eu vou falar sobre a perspectiva das resistências, e aí o Luiz, enquanto ele resolve o problema dele, ele vem trazendo à tona esse debate sobre a questão da natureza. Enfim, bom dia a todos. Eu me chamo Gabriel, sou do curso de bacharelado em Geografia da Universidade Federal do Pará, atualmente no 5º semestre, e completando, né, a fala trazendo contribuições à fala da professora Indira. Enquanto a professora Indira fala sobre espaço socialmente construído, socialmente produzido, eu trago os projetos de macrodrenagem em todas as obras de urbanização e obras de saneamento que houveram dentro dos igarapés dos rios urbanos e das bacias hidrográficas da cidade de Belém, né? Então, por exemplo, dentro da Bacia do Una, que é a minha área de estudo, e é a maior bacia hidrográfica da cidade de Belém, né, com 36,104 km², e ocupando 60% do sítio urbano, essa bacia ela sofreu uma intervenção por parte do governo do estado e por parte do BID, e também da Prefeitura de Belém, a partir das décadas de 80 e 90. E no que se diz a respeito de impactos sobre o traçado natural, sobre o meio natural, a gente tem a retificação da sinuosidade dessa bacia, o que agrega ainda mais para os impactos dos alagamentos e das inundações na cidade de Belém. Tudo isso comprova ainda mais como há essa negligenciação, essa precarização das obras de saneamento na cidade de Belém, e como o papel das águas ele vem cada vez mais sendo invisibilizado com o decorrer dos anos. O Luiz vai explicar isso melhor,
daqui para frente. E por meio desse grande processo histórico, sempre houveram e sempre irão haver a questão das resistências populares dos movimentos sociais. Então, por exemplo, dentro da Bacia do Una, a gente teve também, como a professora Rita mencionou mais cedo, o papel a influência da Igreja Católica. Porém, quando a questão são os alagamentos, as inundações na cidade de Belém, assim como a interferência da prefeitura, assim como a interferência do Estado e a interferência de várias ONGs ou então de colaboradores externos, o papel da igreja também se deu de forma rápida, de forma parcial, porque esse problema, de fato, ele é bastante invisibilizado. E várias reflexão a respeito do papel desses canais na cidade de Belém. Eles sempre fizeram parte do nosso passado natural, sempre fizeram parte da nossa história, e são elementos que são completamente negligenciados por todas as partes, por todas as camadas da sociedade. A questão da contrariedade, as contradições se dão a partir da relação com as águas. Percebe-se que cada vez mais, quanto maior o poder aquisitivo de uma pessoa, menor é a sua relação com as águas. Isso se dá, por exemplo, no reflexo das pessoas que moram próximo aos canais, que eram os antigos igarapés e rios urbanos da cidade. Então, por exemplo, a população que habita próximo, né, nas marginais, nos entornos desses igarapés, eles têm uma relação muito mais profunda com esse rio e remete a essa tradição, a essa questão cultural que vem sendo construída desde a fundação da cidade de Belém. Em contrapartida, o avanço dos empreendimentos, dos grandes empreendimentos urbanos, dos projetos de macrodrenagem, o avanço urbano e o ganho, né, o poder aquisitivo das pessoas, vem distanciando elas cada vez mais. E percebe-se que no histórico da cidade de Belém, as águas elas vêm sendo invisibilizadas e negligenciadas. Elas são tratadas não como algo importante para modelar, né, a nossa morfologia urbana e também agregar a nossa composição cultural, mas elas vêm sendo consideradas como um obstáculo indesejado. Então, trazendo modelos de resistência, nós temos, por exemplo, a adaptação a essa nova realidade urbana no âmbito cultural. Então, a população que tinha um certo modo de lidar com os igarapés há pelo menos 50, 60, 70 anos atrás, ou até 100 anos atrás, ela teve que se adaptar a partir desse empreendimento que é o Projeto Una, né, a maior reforma urbana em área de Baixada da América Latina. Trazendo outra questão de movimento social, movimento de resistência dentro do cenário urbano, nós temos, por exemplo, as várias manifestações e organizações dentro das bacias hidrográficas de Belém. Temos na Bacia do Reduto, temos na Bacia da Estrada Nova, que é a atual bacia sendo modificada, né, pelo BID e pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, mas também temos da Bacia do Una, né, o FMPBU, Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una. Essas manifestações populares, elas nascem no propósito de reagir, de se opor a essas medidas do poder público de cada vez mais invisibilizar essa problemática e de cada vez mais negligenciar a vida e a qualidade de vida dessa população. Então, é importante ver essa questão da educação ambiental como movimento de resistência, como movimento social, não apenas para se localizar com o espaço e para fortalecer, né, os laços culturais com os elementos da natureza ao nosso redor, mas também para trazer à tona essa gama de qualidades, quer dizer, essa gama de exigências que a população que é invisibilizada pelo governo vem trazendo. A questão da liberdade do ir e vir, porque quando ocorre o alagamento as pessoas não têm livre circulação pelo espaço, a questão uma qualidade de vida, uma moradia digna, a questão do patrimônio material e imaterial, de qualidade dignos também, eles não têm direito a isso, e se eles têm, é bem pouco em comparação ao resto da sociedade. Então isso é um grande reflexo de como essa problemática ela vem sendo invisibilizada, de como é importante a educação ambiental para reforçar e trazer à tona esse movimento de resistência, e trazendo essa reflexão ao que estamos vivendo agora, se perguntar se essas questões de saneamento, essas questões de drenagem dentro da cidade de Belém, elas realmente estão colaborando com
as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, com a OMS. Porque quando não se tem uma drenagem de qualidade, quando não se tem um saneamento básico de qualidade numa periferia, numa região de baixada, não se está seguindo as recomendações da OMS, não se está se privando de se contagiar. Então, essa é a reflexão que eu trago no momento, trazer à tona essa questão dos movimentos sociais e da educação ambiental como uma forma de fortalecer os laços com o ambiente, com a natureza ao redor, e, acima de tudo, né, de trazer as problemáticas que a população vem sofrendo com os alagamentos e que cada vez mais vêm sendo invisibilizados. Eles dando um grito de socorro, dizendo: nós existimos, nós resistimos e nós também somos seres humanos. Nós precisamos ter uma qualidade digna de moradia, de vida, e nós também temos o direito de ir e vir. E nós não queremos nos adaptar a essa ótica capitalista da urbanização. A gente só quer viver a nossa vida de sempre, né? As pessoas que participam desse movimento, elas não se dizem lideranças e também não se dizem resistentes, eles se dizem vítimas, porque é o que eles realmente são. Então, esse é o debate que eu trago por hoje. O Luiz tem mais a colaborar. É isso. Muito obrigado. Bom dia. Bom, eu acho que o Luiz ainda continua mudo. Bom, ele está mudo, então vamos encerrar por hoje. Aí amanhã ele começa com a experiência dele. E só deixando de novo falando dos avisos, amanhã vai ser como um fórum de debate direto, onde todo mundo vai ter vez e voz. Quem quiser fazer perguntas, quiser dar depoimentos também, vamos estar com nossos convidados. Amanhã vai ser mais como uma troca de ideia. A lista de frequência está no chat, eu mandei umas 5 vezes no chat. E tem o nosso canal do YouTube, que inclusive a gravação desse mini curso vai estar lá até o final da tarde, que é Geografias da Solidariedade, tá? E tem um link também por meio do Drive que foi enviado para vocês diretamente, tá? Bom, ademais, eu agradeço muito pela paciência também, que extrapolamos 15 minutos quase, e até amanhã. Qualquer coisa, manda um e-mail, mande o contato com dúvidas, tá ok? Bom dia, pessoal. Muito Tchau, obrigado. gente. Bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado aos colaboradores, tá? Todo mundo que participou. E amanhã aguardo vocês, viu? Não vão faltar, principalmente os colaboradores. Um abraço.